Quando a gente permanece num pai que é o agricultor, a gente começa a pegar o trejeito do pai. A gente começa a falar como pai. A gente começa a andar como pai. A gente começa a ter um linguajar igualzinho do pai. Porque essa permanência, essa convivência, o pai vai moldando. Romanos 8, 29. Quando a gente permanece nele, a alegria é completa. Primeiro a gente vai se enchendo da sua plenitude. Depois nós somos completos de alegria. A presença do Senhor faz isso conosco. Porque na presença, na permanência, quando a gente anda ligado com Ele, na presença dEle, há plenitude de alegria. E o tema da reflexão da noite é: permanece porque frutifica. Permanece porque frutifica. E o texto diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Pela manhã nós estávamos falando a respeito de um desafio que temos na vida, e alguns pensaram: pastor, nós fomos chamados para frutificar. Amém. Mas será que você consegue por si mesmo frutificar? Qual é o grande papel que você desenvolve nessa questão da frutificação? Quando entendemos, como está em Colossenses 1, versos 16 e 17, que todas as coisas foram criadas por Ele, os tronos, soberanias, nele tudo existe. Quando pensamos que nele nos movemos, nele existimos, e nele sim, nós estamos cada vez mais atuantes e caminhando, como está em Atos 17, 28, nós percebemos que sem ele nada podemos fazer. Mas como ramos, como sobreviver a tudo isso? Que somos de Deus, nós temos essa convicção. Mas uma coisa é você ter convicção que é de Deus, outra coisa é você ter a convicção que você permanentemente está ligado em Deus. A gente pergunta por aí: você já tem a Cristo? Todo mundo tem a Cristo, é uma coisa interessante. Aí dá vontade de falar assim: mas quem disse que é de Cristo deve andar como Ele andou? Aí já começa um problema. Aí quando você vai dizer assim: você de Jesus, você está na videira verdadeira, você está ligado no ramo correto, começa o segundo problema. E o terceiro problema é: você permanentemente está ligado a esse Jesus, a essa videira verdadeira, aí compromete tudo. Porque na ordem, como falamos, no culto matinal, não tinha fruto. Gera um pouquinho de fruto, gera mais fruto, depois frutifica muito. E o texto diz: nós fomos chamados para frutificar, mas é para frutificar muito. E quando eu olho então para os textos dos evangelhos, vem falando de tipos de solo. E tem tipo de solo que está na beira do caminho, lança-se a semente e se perde. Tem outros que está em espinhais, tem outros que é solo pedregoso. Mas tem solo bom, que a semente cresce, bate e vai frutificar. Quando eu penso nos 4 tipos de solo, quando eu penso nos 4 tipos de vara, que não frutifica, frutifica pouco, aí começa a produzir um frutozinho que frutifica muito. Eu começo a compreender que é um desafio a cada um de nós, essa questão de permanecer nele como solos férteis. Como solos realmente que vão produzir aquilo que a videira precisa fazer. A videira não é para produzir, meus irmãos, madeira. Não. Videira não é para produzir lenha.
Não é para isso. Videira não é para produzir sombra, nós não fomos criados para isso. Ao contrário, a videira ela precisa frutificar. Nós fomos criados para dar muito fruto. Agora o salmista, no Salmos de número 24, ele vem dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Vírgula. E ele continua questionando: quem permanecerá? Subir já é difícil, irmãos. Convido alguém um dia no Egito e subir o Monte Sinai. Convido alguém um dia ir na Jordânia e subir o Nebo. Agora, permanecer é o nosso maior dilema. A gente não consegue permanecer nas coisas mínimas. A gente pensa que tudo aquilo que tem um fruto imediato, aquilo que vai produzir um efeito assim do imediatismo, do consumismo na nossa vida, a gente se aplica nisso e se lança de tal forma que esses projetos para 2023 estão inclusos mestrado, pós, troca de carro, emagrecimento, cirurgia, e tem gente até que fala assim: pastor, ora por mim que eu vou fazer uma harmonização facial. Não vou entrar mais em detalhes. Paro por aqui. Tantos projetos. Mas quando os nossos projetos, eles vão frutificando de vento em polpa, a gente não está preocupado com os projetos divinos na nossa vida. A gente não consegue perceber que o nosso trabalho, não raras às vezes, está sendo vão. Porque nós temos a nítida compreensão de que nós que fazemos frutificar, quando a palavra de Deus vai nos desafiar a acreditar que não é você quem frutifica, o seu trabalho é permanecer nele. A gente acha que com esforço, com um braço, com bom planejamento, a gente acha que com as nossas habilidades a gente vai, não, pastor, vou gerar fruto. Esse ano eu vou frutificar. Eu espero que você frutifique, mas eu quero que você entenda que não é você que vai produzir fruto, porque o teu papel não é produzir fruto. Quem produz fruto é o Espírito Santo de Deus, Gálatas 5:22. Quem vai dar crescimento é o próprio Deus. O nosso papel é permanecer nele. O texto 10 vezes, eu dizia pela manhã, vem apontando para o verbo permaneça. Permaneça em mim, estejam sempre ligados em mim, sabe? Porque dele vem a essência que traz a vida, porque sem ele nada podemos fazer. Querer existir sozinho é morte. Nós coexistimos com ele, porque no passado nós éramos trevas, fazíamos a vontade da nossa própria carne, mas agora sois luz. Assim como filhos da luz devemos andar frutificando. Ele nos concedeu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados. Para quê? Para que pudéssemos frutificar. Fora da videira verdadeira é vegetação, é vanglória. Na videira verdadeira nós vamos frutificar. Todo ramo que não dá fruto, ele corta. E por que ele corta? E a palavra grega usada aqui é airo. E airo quer dizer aiado. Eu já vi muitos sermões falando que esse corte, até uns dizendo assim, é tesoura ou é machado? Você vai passar por um dos dois. Quem vai frutificar vai para a tesoura. Quem não dá fruto, machadada nele. Mas o curioso, quando você vai ver o original da palavra, nos dá a nítida compreensão que todo fruto que não está frutificando, o airo, o Deus quer te levantar para que você frutifique. Porque Deus não desiste de nós. Quando a gente começa a verificar a terminologia, a gente vai entendendo o mover de Deus. Por que a gente deve permanecer nele? Porque às vezes eu disse pela manhã, o pecado arria, a folha arrasta no chão, ela vai mudando de tonalidade, e aí não frutifica mais. Pecado arria.
viver uma vida em vanglória, variando. A gente vai carregando fardo que não é nosso. A gente vive uma vida de tristeza. Esse ano eu comprei minha casa e eu reformei. Teve um casal aqui que estava vivendo um drama onde estava morando, compraram um apartamento. Irmãos, fizeram uma decoração, achei que ficou lindo. E olha que nesse quesito aqui, eu sou exigente. Eu vi a alegria deles, mas a minha maior alegria foi ver o que eles estavam fazendo. O coração deles não estava no apartamento e na reforma, mas na glória de Deus dentro daquele lar. Eu achei isso fantástico. Eles entenderam, eles perceberam que não é um móvel bonito, que não é um lugar novo, mas é o permanecer nele que vai fazer frutificar. Agora, a tua vida é uma vida que frutifica, a tua vida é uma vida que está arriada, porque permanecer a palavra de ordem, isso não é automático, porque as forças vão nos puxar para você se desligar dele. Amanhã tem forças ocultas, umas nem tanto, que vão corroborar para que você se desligue, se desconecte, saia dele. E essa luta incessante é um estilo de vida, porque a nossa intensidade ela é absurda, a gente quer tudo imediato. Olha, irmãos, nós temos uma intensidade absurda, mas uma constância fraca. Somos intensos demais. A gente para aqui, né? Aleluia. Senhor, Tu és tudo. Eu vejo gente aqui chorando. Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu tudo. Aí quando sai ali, vai ali para Setel, aí já começa um palavreado estranho, já começa com umas propostas esquisitas, não permaneceu. A nossa vida é uma vida que a gente tem que perceber que constantemente coisas irão suceder para afastar. E o nosso papel é insistir e firmarmos a nossa vida nele. Essa sociedade de desempenho tem nos levado a um grande ativismo religioso. A gente acha que fazer uma decoração, cantar, dar aula na EBD, participar de um evangelismo, isso e aquilo, um ativismo enorme, que isso nós estamos agradando a Deus. Você quer agradar o Senhor, meu irmão? Permaneça nele. Às vezes Deus não quer nem você lá fora evangelizando. Deus quer você no oculto, no secreto do teu quarto, de joelhos e clamando. Ele quer tratar contigo. Às vezes quer fazer uma podazinha, aí vai ver como é que vai reagir o ramo, aí vai assim, não dá para podar mais, que esse tem que frutificar mais. Eu vou fazer uma poda um pouquinho maior. Aí quando você vê a tesoura, você fala, não, para, Deus. Essa tesoura na minha direção me dá até arrepio. Eu tive uma pessoa assim próxima a mim, que ele passou um momento na vida dele que ele teve boa parte do corpo queimado. E o tratamento é uma benção, irmãos. Ele dormia numa pedra de gelo. E todos os dias entrava uma enfermeira no quarto dele, com um instrumento que parece uma rasqueadeira para esfregar na queimadura. Quando ele via aquela mulher, a mulher não tinha dado nem um bom dia para ele. Ele falava assim, só de eu olhar para ela, já escorria a lágrima dos meus olhos. A emoção era tão forte de ver aquela mulher entrando no meu quarto. E me parece que na vida cristã, algumas pessoas, quando olham Deus entrando no quarto, dizendo, eu vou tirar um pedacinho aqui. Não, Deus. Eu não quero passar por esse processo. Eu não quero ser trabalhado dessa forma. Eu não quero realmente viver essa vida.
Todos nós sabemos que o nosso trabalho é permanecer. O agente da videira que vai fazer frutificar. A folha não murcha, vem na estação própria. Agora, quais são os efeitos disso? O que gera essa permanência? Se eu diariamente estiver lutando para permanecer, isso implica em quê na minha vida? Vamos lá. Primeiro, implica em sucesso, eficácia na oração. Olha o verso de número 7. Peça certo que você vai receber. Se permanecer em mim, a minha palavra em vocês, você pode pedir o que quiser que você vai o quê, irmãos? Vai receber. Permaneceu, recebeu. Se afastou, perdeu. Não vou parafrasear uns aí não, que entra até uma palavra chamada. Eu vi no banco aí, meus irmãos, eu tenho um olho, não perdeu o mané, não. Tem alguém dizendo isso por aí, né? Mas é o famoso perdeu. Se aproximou, ganhou. Se afastou, perdeu. Nós fomos transformados nessa questão da oração. E eu não gosto aqui no culto, quando alguns vêm até aqui orar, deixa eu fazer aqui rasgar meu coração. Eu não gosto no chat, às vezes, eu não gosto no culto, quando faz assim, pedido de oração. Porque, às vezes, a igreja quer se relacionar com a oração como mendicantes da fé. É um pedido. Mais molinha, por favor. Um negocinho aqui que eu estou carecendo. Por favor. Uma cirurgiazinha vindo aí. Uma portinha de emprego melhor. Um livramentozinho, um livramento. Traz um livramentozinho aí. E a oração é uma das maneiras mais eficazes de você permanecer nele. Entenda o que eu vou dizer. Não é que você não possa fazer um pedido. Está me entendendo? Sim ou não? O problema é quando a gente transforma a oração em pedido. A oração é vontade de estar com o Pai. Eu gosto de orar e falar: Deus, eu quero te adorar pelo que Tu és. Eu quero declarar as maravilhas que só o Senhor faz. E tem uma igreja que acha que orar é pedir. Orar não é pedir, orar é estar. Orar é se conectar. Orar é muito mais do que isso. E há poder na oração, há poder nos joelhos que se dobram, há poder quando nós ligamos o céu na terra, aonde há 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aonde? E tudo quanto pedirdes na terra será ligado aonde? Vai desencadear, irmão. Olha que coisa linda. E tem tudo a ver com o que nós proclamamos aqui pela manhã. A comunhão com os irmãos e a comunhão com o Senhor. Isso nos dá uma ligação maravilhosa. Agora, como nós devemos orar? Por que devemos orar? Se a gente não sabe nem como falar, nem como pedir. Mas vem o tradutor, a tecla SAP, no reino espiritual, que é o Espírito Santo. E a Bíblia fala que a gente não sabe nem como orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Sabe o que é isso? Permanência. Quando a gente permanece, a gente não sabe nem o que falar, irmãos. Às vezes, quem aqui já se arrependeu de ter feito uma oração? Só para eu ter uma noção. Eu me arrependi, pastor, de ter feito uma oração. Quem? Vocês não são crentes, não, irmão. Não é possível. Eu já me arrependi de algumas orações, irmãos. Sinceramente falando. Fiz a oração quando eu falei: Jesus, o que é isso? E quando alguém faz alguma coisa que te magoa, não dá vontade de ler, assim, clamor, oração imprecatório. Tu és a minha justiça. Visita, Senhor. Age com equidade. Como os filhos do Boanerges, filhos do trovão. Senhor, vamos clamar aqui agora para que desça fogo do céu. Mas não é fogo do Espírito, não, é fogo que vai consumir e destruir. Aí para. Eu não vim causar destruição, não.
Se Jesus deixasse aqueles filhos de Boanerges, tinham incendiado tudo, irmãos. Mas essa oração, ela é muito eficaz, porque a palavra fala, quando a gente permanece nele, a gente ora, tudo quanto a gente fala com ele, há uma eficácia. Agora, por que não há eficácia na nossa oração? Porque a gente vai se desconectando dele. Aí Tiago fala, pedis e não, porque pedis para gastardes em vossos. Quando você desconecta nele, você fica assim, Senhor, me livra. Senhor, me faz ser aprovado naquela prova tão difícil. Senhor, me dá saúde. Senhor, é tudo para você. Tudo para você. Eu aprendi que na vida cristã, quanto mais a gente se envolve com o problema das outras pessoas, em oração, em clamor, em ajuda, mais Deus está conduzindo os meus problemas, me dando solução. Vem de onde eu menos espero. Chega de uma maneira inusitada. Eu falo, Deus, que surpresa boa. Essa eu não esperava, não. Há poder na oração, há poder realmente quando a gente consegue pedir, mas pedir conectado a Ele, as nossas razões, elas são diferentes. O nosso envolvimento com a oração não é só um pedido, mas é reconhecimento, é vontade de estar com o Pai. Quem tem o desejo de estar nele, o Pai é glorificado. Sabe por quê? Você sabe que vai orar. Você sabe que Deus vai responder, e você sabe que há poder num joelho, numa voz que se ergue quando você conecta no reino espiritual, porque a oração vai aonde você não consegue. A oração desencadeia coisas no reino espiritual. A oração alcança onde você não pode, e quando você permanece nele, sabe o que ele está dizendo? A eficácia na oração. Segundo lugar, todo fruto glorifica alguém. Olha o verso de número 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Todo fruto glorifica alguém. Um pai sempre se regozija nos frutos dos filhos. E coisa ruim é quando um filho traz tristeza, dor e vergonha. É tão difícil isso. Tem uma afeição natural íntima no relacionamento paterno com a sua prole. Por isso o texto, quando começa dizendo, lá no início de João 15, ele vem dizendo assim, o meu pai, ele é o agricultor. É uma relação de paternidade. E o agricultor, como eu expliquei pela manhã, a palavra grega não é viticultor, é aquele que domina sobre tudo, sobre todos, sobre tronos, sobre toda autoridade, e que ainda assim cuida de cada um de nós. Eu falava da transcendência e da imanência, daquele que criou o Supremo Criador, mas o Emanuel, Deus conosco, presente em cada detalhe da nossa vida. Quando João declara, o meu pai, ele é o agricultor, nós precisamos entender que nós temos um íntimo relacionamento ligados a esse pai. E a prole começa a imitar o pai. Eu conheço filhos que, às vezes, eu tenho pouco contato com eles, eu tenho mais contato com o pai. Quando eu vejo o filho falando, parece que é o pai que está falando. Igualzinho, irmãos. Tinha um irmão lá na minha outra igreja, que eu achava muito interessante. O irmão, ele queria coçar a orelha direita, ele ia com a mão esquerda. E vice-versa. Eu falo assim, não seria mais lógico direita, direita, esquerda, esquerda? Não. Mas a minha lógica não é a dele. Para minha surpresa, o filho dele coça a orelha igualzinho o pai. Aí eu pensei assim, isso deve estar no DNA, não é possível, irmãos.
Vocês já viram filhos como é que vão fazer igualzinho, pai, igualzinho. Imita tudo nos mínimos detalhes. Quando a gente permanece num pai que é o agricultor, a gente começa a pegar o trejeito do pai. A gente começa a falar como pai. A gente começa a andar como pai. A gente começa a ter um linguajar igualzinho do pai. Porque essa permanência, essa convivência, o pai vai moldando. Romanos 8, 29. Na permanência com o pai, os filhos começam a cada vez mais traduzir quem é o pai. E tudo que o filho vai fazer afeta o pai. Tem uma vitória do filho. A vitória do filho é a vitória do pai. Aliás, é uma super vitória do pai. Que eu não conheço um pai, avô e avó. Irmão, avô e avó é pior ainda. Os filhos nascem tudo com aquelas caras de joelho inchado. Os vovós olham e falam, que coisa mais linda. Olha lá, puxou. Ficam babando, irmãos. Olhando assim, é uma vitória. Um neto, que coisa linda. Bisneto nem se fala, irmãos. É a coisa mais linda ainda. Mais linda. Agora, nós precisamos entender que os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são o orgulho dos seus filhos. Provérbios 17, 6. Há uma glória, perceberam agora? Por isso que a fruição que Deus nos dá da sua própria vida, segundo a Pedro 1,4, essa fruição que a natureza dele é gerada em nós, ou seja, a paternidade divina, e tudo quanto o homem fora criado, ao seu tselem e demute, imagem e semelhança, ou seja, você tem imagem e semelhança do teu pai, você vai fazer a vontade do pai. Por isso que Jesus falava assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Quando você permanece nele, você se transforma numa glória para ele, porque tudo que você faz é para agradar o Abba Pai, o Paizinho. Por isso ele fala, vocês não são chamados mais de servos, não. Vocês são chamados de filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Herdeiros. Olha aí, irmão. Tem herança. Já está feito um inventário. Não precisa nem de advogado. Isso é um problema sério de família. Não precisa. Já está garantida a herança. Quem está nele tem a essência dele, pratica a sua natureza, tem imagem, semelhança, é selado pelo Espírito Santo, vive para fazer a sua vontade, está ligado permanente nele, e por isso que ele dá muito fruto. Frutifica, frutifica, frutifica. São os frutos que vão trazer glória para o lavrador. Eu arei a terra, eu tentei cuidar dessa terra, eu lancei a semente, eu irriguei, eu vi crescendo. Quando chega o fruto, meus irmãos, é a glória do lavrador. Quando a gente frutifica, o Senhor olha para nós e fala, aí está a minha glória. Sabe por quê? É impossível que alguém que fala que é dele, está ligado nele, não viva para a glória dele. Viva sempre arriado, prostrado, cabisbaixo, não frutifica. O fruto é a prova cabal. Quem permanece nele, quem não está nele. A Bíblia fala, pelos frutos é a prova. O atestado de quem permanece nele, quem está distante dele. O fruto é esse o coroamento, o fruto vai produzir glorioso efeito da sua bondade, da sua justiça, da sua misericórdia, da sua santidade, do seu amor, derramado a cada um de nós por intermédio de Jesus Cristo. Agora ele te escolheu primeiro
para que você vá e dê muito fruto, e esse fruto vai glorificá-lo. Eu queria terminar dizendo uma coisa para você. Terceiro efeito da permanência é plenitude de alegria. Vamos repetir isso, igreja? Plenitude. Dá uma olhadinha assim para a tua esquerda, para a tua direita, vê se está alegre quem está aí, vê se está meio ranzinhos assim, com aquela cara meio, né? Vê aí. Olha o texto no verso de número 11. Tenho-lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Alegria. Alegria. Quando a gente permanece nele, a alegria é completa. Primeiro a gente vai se enchendo da sua plenitude, depois nós somos completos de alegria. A presença do Senhor faz isso conosco, porque na presença, na permanência, quando a gente anda ligado com Ele, na presença dEle, há plenitude de alegria. Quanta gente hoje triste, quanta gente hoje cabisbaixa, porque o Vasco, o Flamengo não, mas o Vasco, o Botafogo, o Fluminense estão sempre perdendo. Eu vejo os irmãos chegam aqui cabisbaixo. Quando ganha do Flamengo, parece que ganha um troféu, irmãos. Quanta gente chorando por coisas tristes, por coisas tão banais da vida. Quanta gente triste, porque um projeto pessoal não foi à frente. Não entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas quando você está permanentemente nele, a presença dele, nós reconhecemos que essa presença traz a alegria que carecemos. Não vai faltar alegria. Quem permanece nele vive alegre. Pastor, o senhor está querendo dizer que vive isento de problema? Não. Eu estou afirmando que vive alegre. Em 2 Reis 4, 26... vocês vão ver aquela mulher sunamita. A Bíblia não diz o nome dela. Esterilidade. O profeta vem e fala: todo bem que fizeste a mim vai engravidar. Meu Senhor, não me enrola não. Não gera expectativa. Irmãos, quando aquela mulher fala isso, eu imagino quantas vezes essa mulher orou para engravidar, acreditando que Deus faria alguma coisa, e nada havia acontecido. Eu não sei os métodos fertilizantes à época. Não sei. Aliás, você sabe por que é chamado lua de mel? Um parêntese. Tinha uma mistura de uma água meio gaseificada com mel. A gente pensa mel sempre de abelha, né? Terra que emana leite, mel de abelha. Não, o mel era de tâmaras. E nessa mistura da água gaseificada com esse mel de tâmaras, eles criam que produziam um alto poder fertilizante. E que quando casavam, deviam tomar muito aquilo para poder procriar. Por isso chamado lua de mel. Eu não sei quantas vezes a sunamita programou uma lua de mel. Mas o filho chegou. De repente o menino adoece. Filho único. E morre. Acabou. Fim de linha. Eu conheço um casal que eles ficaram 15 anos tentando engravidar, em nada. Aí ela adotou. Eles adotaram uma criança. 3 meses após a adoção, engravidou. 15 anos de vida conjugal.
E a minha surpresa é que no 8º para o 9º mês, Deus chamou essa criança no ventre. Eu fui fazer esse sepultamento, irmãos. Talvez um dos mais difíceis que eu fiz na minha vida. Quando aquela mulher me olhava e dizia assim: e agora, pastor, fala aí. Onde está Deus? Eu não sei o que responder num momento como esse. Igual um outro sepultamento que eu fui fazer, irmão Ricardo, um jovem, desviado da igreja de uma irmã, se envolveu com coisa errada, uma bala perdida o encontrou. Uma não, algumas. E quando eu vou fazer o sepultamento, chega uma mãe falando: pastor, me diz, ele está no céu, não está? A vida pastoral traz assim uns percalços. Quando você permanece nele. Quando você permanece nele. Deus pode tirar um único filho, ao ponto dessa mulher ser questionada, a sunamita: e aí, o que houve com você? Teu marido está bem, teu filho está bem, está tudo bem? E a resposta dela é: vai. Não é possível. Ela cria que alguma coisa aconteceria. Ela tinha paz, ela tinha convicção, ela estava ligada na videira verdadeira. Ela sabia que apesar da dificuldade, das vicissitudes que a vida possa impor a cada um de nós, quando nós estamos ligados de maneira permanente na videira verdadeira, pode tirar o que for. Você vai fazer a oração de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos currais não hajam vaca, ainda, vamos traduzir, ainda que me tire meu único filho, ainda que eu perca o meu emprego, ainda que na cirurgia não tenha sido o que eu pensei, ainda que eu perca o meu cônjuge, ainda que venham as dificuldades, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Permanece nele e vai ser feliz, meu irmão. Não deixa nada abalar a tua vida, não. Ele é o teu socorro, ele é a tua fortaleza. Habite na presença dele e você vai ver que no teu coração vai habitar a plenitude de alegria. Mais à frente, no Evangelho de João, capítulo 17, 13, eu estou terminando. Palavras de Jesus dizendo assim: agora eu vou para ti, e te digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Meus irmãos, coisa boa é permanecer nele. Quando a gente permanece nele, a eficácia na tua oração, você vai saber o que pedir. Quando você permanece nele, você vai gerar fruto, vai glorificar o nome dele em tudo que você fizer. Você sabe por que é como árvore plantada a ribeiro, tudo quanto faz prosperará? Porque tudo quanto faz glorifica o nome do Senhor, por isso prospera. Por isso não tem possibilidade de dar errado. Tudo quanto faz prosperará, porque tudo glorifica o Pai. O Pai que é o agricultor. Quando você permanece nele, a paz, a alegria e a satisfação completa. Curva a tua cabeça, fale com Deus. Senhor, me ajuda a permanecer em ti. Eu quero e preciso experimentar dessa paz.